Graça e paz, amados. Louvado seja Deus. Vamos iniciar o nosso culto. Convido os irmãos que abram a palavra de Deus no livro de Salmos. Nós vamos ler no Salmo 37, agora o restante do Salmo. Salmo de Davi, Salmo 37. Nós leremos do verso 16 ao 26. São aí 10 versículos. Eu peço ao irmão que acompanhe. Salmo de Davi, Salmo 37, do verso 16 ao 26, diz assim a palavra: Mas vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados, e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Que Deus aplique em nossos corações a leitura dessas estrofes do Salmo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, pedimos Tua bênção, Teu cuidado sobre nós. Perdoa as nossas faltas, ilumina-nos, recebe o nosso culto. O Senhor é muito digno de todo louvor. Por isso nós Te louvamos e agradecemos as inúmeras bênçãos derramadas sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, convido a igreja que cantemos o hino de número 42 do nosso cenário. Vamos entoar o hino
o grande amor de Deus, hino de número 42 do Inário. Obrigado, Jorge. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Obrigado, Jorge. Amém, queridos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, que está aí antes da carta aos Gálatas, antes da segunda aos Coríntios, e depois de Romanos. Então, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 aos Coríntios, no capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra, no verso 13 e 14, diz assim: E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé.
Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar a Deus. Pai, pedimos que o Senhor nos ilumine mente e coração quando tratamos de algo tão importante, tão sublime, tão relevante para os nossos dias. Perdão pelas nossas faltas, dirige o teu povo e abençoa-nos. Te pedimos, ainda que saibamos que não merecemos nada de ti, mas te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, com a proliferação da pandemia, que se os irmãos pegarem o histórico, aconteceu no ano de 2019, que uma província da China foi contaminada, uma cidade, e dessa cidade se espalhou pelo mundo, e nós temos então a expansão do vírus da Covid, que primeiramente pegou a Itália e mais tarde chegou no Brasil. O Brasil, que não tinha nenhum contaminado, no ano de 2020 se transformou hoje, em 2021, no epicentro. É o lugar do mundo com um número maior de contaminados. Então, diante desse quadro, é impossível que nós não pensemos na morte. Nós estamos ouvindo a respeito de parente, eu tenho ouvido de pastores, colegas, alguns pastores que foram meus alunos no seminário e que hoje não estão mais entre nós, porque faleceram por essa doença terrível. Então, quando a gente encara a morte, precisamos pensar numa solução. Só que a Covid não é o único elemento que mata. Nós tivemos outras pessoas que morreram de outras causas e no mundo sempre houve morte de Adão para cá por outras razões. Então, nós precisamos de uma solução para a morte, não propriamente para a Covid, mas para a morte de forma geral. E assim que nós temos a alegria de estarmos no domingo da ressurreição, porque a ressurreição é, na realidade, a resposta de Deus para nós com um fato. Deus não responde meramente com palavras, com teorias, com promessas ou com lendas. Ele vem com fatos. E esses fatos são inegáveis. Quando os homens passam a negar os fatos, é porque querem viver debaixo de uma ilusão. Porque esses aqui são fatos. Eu gostaria de mostrar aos irmãos, capítulo 15 da carta de Paulo aos Coríntios, trata exatamente a respeito do fato da ressurreição e da sua importância. A importância da ressurreição está nesses versos que eu acabei de ler, que Paulo diz: se não há ressurreição, é vã a nossa pregação, que era o que os apóstolos faziam, e vã a vossa fé. Quer dizer, tudo inútil, é tudo perda de tempo. E vocês, não há ressurreição, nós não temos, se as nossas alegrias se resumem somente a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Nossa esperança não pode se resumir a somente essa vida. Verso 19 da carta aos Coríntios, ele diz isso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, abraçar o cristianismo é muito mais do que abraçar um tipo de doutrina que vai ensinar um bom comportamento seu na vida. Porque isso é inútil. Muitas religiões fazem isso, apresentam bons conselhos. Então, não é propriamente isso que é a essência do cristianismo. O cristianismo se baseia em fatos. O fato de que Deus nasceu na pessoa de um menino, esse menino cresceu, viveu, ensinou coisas e fez discípulos que iniciariam a sua igreja, e depois de ter feito tudo isso, esse Deus, nessa pessoa de Jesus, experimentou a morte. Jesus, tendo morrido, foi ressuscitado pelo Pai ao terceiro dia e está vivo até o dia de hoje. Bom, o que nós podemos dizer? Alguns dizem que isso é uma ilusão do cristianismo, né? Aquele autor não cristão, judeu de origem, chamado Sigmund Freud. Freud escreveu que sobre o cristianismo, chamando de o futuro de uma ilusão, onde ele traça que isso tudo é uma ilusão.
Porém, Paulo passou por esse problema. Na igreja dos Coríntios, que estavam muito influenciada a respeito por causa da filosofia grega, o dualismo grego, que dizia ali que a matéria é ruim e o espírito é bom. Era isso que a filosofia grega ensinava. E muita gente se converteu a Jesus sem querer deixar esses princípios da filosofia grega. Isso contaminou a igreja de Corinto. Entre os vários defeitos que Paulo combate nessa primeira carta e na segunda carta, há um defeito muito sério, que é a não crença na ressurreição. Porque se a matéria é ruim, então Jesus morreu e não ressuscitou. O que alguns ensinavam lá, para manter a ideia de Platão de que o melhor é o mundo das ideias, e não o mundo dos pensamentos humanos, e não propriamente o mundo físico. Mas só que Jesus voltou no mundo físico. É no mundo físico que está a morte, e Jesus sabia que parte da sua missão era vencer a morte aqui. Então observa bem, no capítulo 15, ele introduz com os 2 primeiros versículos, eu vou ler a partir do verso 3 até o verso 11, para que você tenha ideia. Então, esses 8 versículos serão lidos do que Paulo está falando. A primeira coisa que ele defende não é que a ressurreição é uma crença religiosa. Ele diz, é um fato. Saiba diferenciar essas duas coisas. Uma crença religiosa é meramente um produto de uma religião. É um mito, é uma ilusão. Mas um fato, isso não é discutível. O fato, ele é real, ele aconteceu. Então, se ele aconteceu, é o que nós precisamos saber. Há uma discussão, só para dar um exemplo sobre o que é fato, que há uma suposição de que Tiradentes não teria morrido lá no Rio de Janeiro. Ele não teria morrido, que mataram outra pessoa no lugar dele, que isso foi engendrado pelos maçons que conseguiram libertar. Bom, e aí, qual que é o fato? Qual que é o evento que nós temos que pode comprovar esse fato? Um pesquisador foi pesquisar a respeito da vida de Tiradentes e chegou numa loja maçônica de Paris, e nessa loja tem a assinatura de um homem com o mesmo nome, que seria então o Joaquim José da Silva Xavier. Foi esse nome assinado no livro, e que ele estaria então em Paris, que os 10 outros foram perdoados, Tiradentes somente morreria para satisfazer a corte de Portugal. Porém, o homem que foi morto e decapitado e os órgãos enviados para Minas Gerais e pendurados na estrada, no fim das contas não seria Tiradentes, mas um outro prisioneiro. Então vejam só, pode ser que o povo tenha crença, mas um fato aconteceu. Morreu alguém, e se essa pessoa não era Tiradentes, então tudo que se ensinou e que a gente aprendeu na escola é mentira. Então, mas se o fato aconteceu, se Tiradentes realmente morreu, foi decapitado, foi mutilado e os seus órgãos colocados na estrada, como realmente se disse, então ele morreu realmente. Fato é fato, mito é mito. Então Paulo vai tratar aqui a ressurreição de Cristo como um fato. Isso independe do sujeito ser budista, do sujeito ter outra religião, ser hinduísta, do sujeito ser shintoísta, do sujeito ser animista, dele ser espírita, seja o que for. Se Cristo ressuscitou, é indiscutível esse fato. Ou é um fato, ou é um mito. Então observa como Paulo trata, o que estou trazendo é isso. Paulo não trata como se fosse um mito, ele dá evidências. Veja o verso 3 em diante, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Quefas, que é o nome aramaico de Pedro, depois aos 12. Depois disso foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então Paulo diz, isso pode ser conferido. Tem inúmeras testemunhas dessa ressurreição. Verso 7. Depois disso foi visto por Tiago,
esse Tiago possivelmente é o irmão de Jesus, filho de José e de Maria, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Então é evidente, pela leitura desse texto, que Paulo não trata, como os outros livros religiosos, como os Vedas indianos e tantos outros por aí, livros, tratam suas crenças. Paulo aqui trata como um fato. E um fato é um fato que aconteceu. É evidente, ele diz aqui, existe. Mais de 500 irmãos viram, alguns morreram, mas outros estão vivos e podem ser consultados. É interessante que Lucas diz que as coisas que ele escreveu para Teófilo, ele escreveu depois de acurada investigação. E Lucas é um dos que narra Jesus conversando com outros depois da sua morte. Então é evidente que as Escrituras, o cristianismo, mas mais do que uma religião, os apóstolos tratam como fato. E Paulo diz, por último, ele viu a caminho de Damasco. Esse homem era perseguidor da igreja e julgava que Jesus fosse realmente uma ilusão e a ressurreição uma crença, não um fato. Porém, quando Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ele fica convencido de que ele, de forma injusta, havia matado cristãos que afirmavam que Jesus estava vivo. Então, Paulo se converte e se torna pregador de Cristo ressuscitado, sendo ele judeu e praticante do judaísmo. Bom, essas verdades colocadas para nós, elas devem nos elevar a essa condição de que a ressurreição, em primeiro lugar, ela é um fato. E sendo um fato, ela traz para nós algumas coisas maravilhosas. Então vejam só, Jesus ressuscitou algumas pessoas como milagres nos evangelhos. E depois ele mesmo foi ressuscitado pelo Pai. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que Jesus ressuscitou a si mesmo. Os textos da Bíblia dizem que Deus Pai ressuscitou Jesus. Então, tendo ele ressuscitado ao terceiro dia, enviou os discípulos como testemunhas. Testemunhas de quê? Testemunha, querido, veja só, não é um termo religioso. Testemunha é um termo jurídico. Testemunha é alguém que chega diante de um tribunal e que fala a respeito de um fato que ele viu. Então, os discípulos viram Jesus ressurreto e falaram, agora vocês saiam pelo mundo e testemunhem aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, que era a província vizinha, e diz, até os confins da terra, pelo mundo inteiro. Assim que nós chegamos a essa fé, que eu fui convertido não somente à ideia de que Jesus existiu, mas que Jesus existe, que está vivo. Ele está vivo hoje, porque ele ressuscitou. A ressurreição é tratada por Paulo como um fato que podia ser verificado na sua época pelas testemunhas. Hoje as testemunhas da morte, da ressurreição de Cristo já faleceram, mas ficou registrado na história através dos evangelhos, que é, na verdade, um documento. E aí alguns tentam levantar que o evangelho é um documento religioso, por isso não é digno de crédito. É interessante alguém se levantar isso. Não faltam testemunhos. Os testemunhos que nós temos, só de manuscritos do Novo Testamento, temos mais de 5.000 manuscritos e cópias do Novo Testamento. E podendo chegar até bem mais do que isso, se levarmos em conta os testemunhos. Unânimes em dizer que Cristo ressuscitou. Aí você vai a respeito e vai olhar os livros dos filósofos, vai saber quantas cópias nós temos dos escritos de Platão,
Quantas cópias temos dos escritos de Aristóteles? Temos 9. Alguns desses escritos considerados sérios têm 6 cópias. E nós temos mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Então é evidente que temos aqui alguma coisa para ser expresso. Não meramente uma crença religiosa. Ah, você acredita que Cristo ressuscitou? Amém. E você acredita que não ressuscitou? Também, amém. Não, não pode ser assim. Porque ou ele ressuscitou ou ele não ressuscitou. Ou os cristãos estão redondamente enganados, ou os incrédulos da ressurreição de Cristo estão redondamente enganados. Se Cristo ressuscitou, como nós temos aqui narrados, e é bom lembrar que esses apóstolos, inclusive Paulo, morreram exatamente por testemunhar que Cristo estava ressurreto. Era o que Paulo ensinava nas sinagogas. Quando ele, depois de convertido, foi às sinagogas, ele começava a ensinar as Escrituras. As pessoas viam que ele era um grande conhecedor das Escrituras, porque ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então ele tinha um conhecimento profundo. Aí nessas sinagogas da dispersão, depois de pregar uns 2 dias a respeito do Antigo Testamento, aí ele começa a aplicar o Antigo Testamento mostrando que era necessário que Cristo ressuscitasse. Quando as pessoas levantavam, ele dizia simplesmente, eu vi Cristo ressuscitar, eu vi. Então, quando ele se mostrava como testemunha da ressurreição, a sinagoga se dividia, parte deles se tornava uma igreja cristã e a outra parte se tornava inimigos e começaram perseguição de Paulo de tal ponto que ele teve que fugir de cidade em cidade, porque ele se tornou inimigo dos judeus por afirmar que Jesus tinha ressuscitado. Só que ele tinha visto, ele conversou com Jesus, ele conversou com os apóstolos que viram Cristo ressuscitar. Então Jesus está vivo. A nossa esperança não é uma esperança meramente numa crença, uma esperança vazia. É uma esperança que tem um fato. O grande problema que o homem tem na história é a sua morte. Pois fique sabendo o homem que a morte já está solucionada. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E eu queria encerrar contando aos irmãos um episódio que os irmãos já conhecem pelas Escrituras, mas que mostram que Jesus tem o poder, ele é a ressurreição e a vida. Isso é o que ele mesmo disse. A Bíblia nos conta que Jesus, em certa ocasião, saiu da Judéia e havia ido numa distância muito longa. E aí aconteceu que Jesus disse aos seus discípulos, eu preciso voltar a Betânia, porque Lázaro dorme. E os discípulos disseram, se ele dorme, ele está bem. Vamos continuar a nossa viagem, que lá está longe, e lá os judeus estão planejando matar o Senhor. Eu falei, eu preciso voltar lá porque Lázaro morreu. Aí os discípulos entenderam que o caso era grave, e que ninguém ia tirar, Lázaro era amigo de Jesus e Lázaro havia morrido. Então Tomé, um dos 12, que é conhecido mais pela sua incredulidade, mas eu creio que Tomé era um incrédulo desse tipo, que dizia, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, se para depois me decepcionar, sabendo que foi uma ilusão, uma alucinação coletiva. Era isso que Tomé tinha medo. E nisso Jesus aparece e diz, vem cá Tomé, toca em mim. Você conhece. E daí que veio a dita lei de São Tomé, ver para crer. Então, Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Tá? Depois eu volto a isso. Mas o que é interessante é que tem uma outra passagem em João, no capítulo 11, que Jesus resolve voltar para Betânia, porque Lázaro estava morto. Então Tomé diz, vamos para que morramos com ele. Quer dizer, se os judeus vão matá-lo, nós vamos estar lá para morrer junto com ele. Nós estaremos juntos. E desceram então para Betânia. Betânia ficava perto de Jerusalém. Jesus então desce para Betânia. E quando ele chega em Betânia, Marta, uma das irmãs de Lázaro, encontra com Jesus e diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse a ele, mulher, se creres verás a glória de Deus. Você nunca ouviu eu dizer isso? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí ele continua andando, vem Maria. Maria diz também da mesma forma, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, quem crê em mim está vivo, não morrerá eternamente. Aí ela diz, eu sei que o Senhor ressuscitará meu irmão no último dia.
Então ela estava pensando no juízo final. E Jesus então se aproxima de Lázaro, depois de 4 dias que Lázaro estava morto, porque foi o tempo dele chegar de viagem. 4 dias morto Lázaro, Jesus manda remover a pedra e diz, o sepulcro aberto, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, mesmo atado, veio para fora. E as pessoas pensaram que Jesus queria vê-lo, falou assim, Senhor, ele já cheira mal, já tem 4 dias. Mas não importa, que Lázaro saiu, todo envolto em ataduras, vivo. Essa história nos conta algumas coisas. Que para Lázaro, que era um homem como você, que pode ser que você pense que Jesus é um outro tipo de ser. Não era, ele era humano, sem pecado. Mas se você põe Jesus no outro patamar, deixa eu falar sobre Lázaro. Era um homem comum como nós e morreu. Só que a pior coisa que pode acontecer com você não é morrer. Agora que a morte está solta nas ruas, que as pessoas andam de máscara, passam álcool na mão, ou então lavam as mãos com sabonete e água, e estão tomando vacina, e pressionando as autoridades para que essa vacina chegue logo, porque as pessoas sabem que a morte é uma realidade, só que a morte não é a pior coisa que pode te acontecer. A pior coisa que pode te acontecer é não ressuscitar. E isso não vai acontecer, porque Jesus conquistou a ressurreição para todos, inclusive para aqueles que são ímpios, aqueles que são incrédulos, que não acreditam em Jesus e nem na ressurreição. É por isso que Paulo fala a respeito da ressurreição, porque ele é o fator central da fé. Se eu creio que Cristo ressuscitou, então está resolvida a questão. Morrer eu vou morrer mesmo, porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Então não há como fugir disso. Eu vou morrer, se Cristo não voltar antes do meu dia, do dia que Deus escolheu. Então eu vou morrer. Porém, não é a pior coisa que pode me acontecer. A pior coisa era que se eu não ressuscitasse. E eu vou ressuscitar. Jesus garante isso. Depois eu vou pedir que você leia em João, no capítulo 5, que há uma demonstração clara em que Jesus diz exatamente com essas palavras. Que vai chegar um dia em que todos os que estão nos seus túmulos, aí tanto faz ser incrédulo ou crente, ele diz, eles ressuscitarão. Eu vou chamá-los e eles virão, sairão dos seus túmulos. Então veja só, que ele tem poder para ressuscitar e ele vai ressuscitar todos os homens. Até as crianças que foram abortadas, pessoas que morreram no mar. O livro de Apocalipse nos diz que vão comparecer perante Jesus. Então vão comparecer não de alma, vão comparecer com o corpo e a alma juntos, como seres humanos completos, vivos. A única questão é que a Bíblia diz que quem creu em Jesus vai ser levado para uma cidade santa e não vai morrer eternamente, vai viver de fartura e de delícias para sempre. Coisas que nós nem imaginamos que existem, são sentimentos que teremos. O que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Cristo Jesus é a certeza disso, de que vai haver um julgamento para todos os homens. E aqueles que não creram, aqueles que praticaram obras ruins como os cristãos praticaram também, porém, não creram em Jesus, não têm, e aí não lançaram mão, vão ressuscitar, mas para um sofrimento eterno. Então, é importante que você saiba que nesse período, mesmo com pandemia, com tudo, ainda é uma oportunidade de salvação. Diga a Deus que você crê na ressurreição, que você crê em Jesus, que Jesus está vivo. Fale com Jesus, Ele vai te ouvir. E segundo o que a Bíblia nos diz, que se com sua boca você confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer, acreditar que Ele ressuscitou entre os mortos, você estará salvo. É meramente crer num fato. Um fato que é pregado pelos cristãos, mas nem por isso é uma ilusão. Então, nem toda notícia é boa demais para ser verdade. Essa é uma notícia que é boa demais e que é verdade. Tá? Então, que Deus te abençoe e que você experimente, na graça de Deus, essa bênção da ressurreição para a vida, porque é a ressurreição para a morte também. Então, ressurreição, ressuscitar para viver eternamente.
ressuscitar para viver com Jesus o resto da existência, o resto da eternidade. Então é algo inimaginável de tão bom que é. Vamos então agradecer a Deus e confiar que esse tempo está se aproximando, e assim também aquele que não se converteu, que faça isso essa noite, entregando sua vida a Jesus e se arrependendo das suas faltas. Vamos orar a Deus? Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Confirmamos nossa fé absoluta, inarredável, inabalável de que Cristo está vivo, conforme as Escrituras. Porque mesmo se algum homem vacilar e não crer, Cristo continua ressurreto. Ele não depende da nossa fé. Na verdade, ele dependia somente do teu gesto de ressuscitá-lo. E pelo que diz as Escrituras, o Senhor o fez, e os apóstolos testemunham disso nos evangelhos, e essa fé que nos foi pregada, nos foi entregue, e sabemos que muito em breve os céus se abrirão, o Senhor Jesus virá e todo olho verá, os olhos daqueles que creram e os olhos daqueles que não creram, verão que Cristo realmente ressuscitou. É a nossa oração, agradecidos pela ressurreição de Cristo e pela salvação que essa ressurreição representa. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e a comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos vós agora e para todo sempre. Amém. Então está encerrado o nosso culto. Deus abençoe e não se esqueça, terça-feira às 19h30 estaremos reunidos para cultuar ao Senhor com uma reunião de oração. Que Deus te abençoe.